No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sotaque do brasileiro falando inglês. Se depois de assistir esse vídeo você gostar da nossa explicação, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo desse vídeo e se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Para muita gente é difícil identificar o sotaque do brasileiro falando inglês, porque geralmente ele não presta atenção no canto, nas características básicas que são da nossa própria língua. Você consegue identificar com facilidade quando uma pessoa que não é nativa da língua inglesa está falando inglês? Você consegue perceber, por exemplo, quando um francês está falando inglês, ou quando um espanhol está falando inglês, ou talvez um japonês está falando inglês? Pois é, em algumas circunstâncias fica até super fácil perceber que não se trata de um nativo da língua inglesa. Mas e no caso do brasileiro, você sabe como perceber o sotaque do brasileiro falando inglês? Existem algumas características que eu consigo perceber com muita facilidade quando se trata de brasileiros falando inglês. Lembro um dia que quando eu fiz um intercâmbio em Miami, trabalhando em um hotel em Miami, fui parado por uma pessoa que queria saber informações a respeito de uma festa que iria acontecer naquele hotel. Por acaso essa pessoa conversando comigo, ela não tinha nenhum sotaque de brasileira, mas foi simplesmente pelo fato de eu ter feito uma pergunta e ela não ter captado de imediato e ter correspondido com "Oi?", que eu percebi de imediato que se tratava de uma brasileira. No caso dela, ela não tinha um sotaque tão carregado do brasileiro, o inglês dela era muito bom. Contudo, em alguns casos é muito fácil perceber que se trata de um brasileiro falando inglês. Outro dia a gente postou um texto no blog Inglês no Teclado que fez muito sucesso. Eu acho que agora a gente está até talvez com mais de 4.000 visualizações esse único texto, em que eu falava sobre as características do sotaque do brasileiro falando inglês. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você poder acessar esse texto, vale super a pena. De qualquer jeito, vamos falar então sobre o primeiro aspecto que a gente consegue perceber no brasileiro. O brasileiro, quando ele começa a falar algumas palavras em inglês, em especial palavras começadas com S, tem o costume, ele tem a mania de colocar I logo no começo da palavra. Por exemplo, a palavra estilo em inglês, a gente deve falar style. Repetindo, style. No entanto, o brasileiro ele tem a mania de dizer style. Então veja a mania do brasileiro de colocar I em palavras que começam com S. Style. O brasileiro tem mania de dizer stop, em vez de dizer stop. O brasileiro diz stop. Inclusive aqui no YouTube você consegue encontrar um vídeo do professor Denício de Lima em que ele explica melhor sobre essa mania do brasileiro em colocar I em palavras que começam com S. Não apenas o brasileiro, mas outras pessoas que não são nativos da língua inglesa têm a mania de embutir o sotaque na sua fala. Have you ever eaten Brazilian food? Veja a seguinte frase. Have you ever eaten Brazilian food? Então esse geralmente seria o sotaque do brasileiro, porque o nativo da língua inglesa tenderia a dizer algo como Have you ever eaten Brazilian food? Repetindo, o brasileiro diz Have you ever eaten Brazilian food? Já o nativo da língua inglesa ele tenderia a dizer algo como Have you ever eaten Brazilian food? Então dá para perceber uma espécie de cantilena específica quando o brasileiro fala inglês. Veja outra frase em que a gente consegue perceber com facilidade que se trata de um brasileiro. Have you ever been to Brazil? Repetindo, Have you ever been to Brazil? Veja agora se eu quiser substituir cada uma dessas palavras por uma palavra no nosso idioma. Você já foi no Brasil? Agora em inglês, Have you ever been to Brazil? Veja aquela minha frase anterior em que eu perguntei, Have you ever eaten Brazilian food? Você já comeu comida brasileira? Você então simplesmente substitui as palavras de ambas as línguas e não adota o canto característico que é de cada língua. O que acontece é que o brasileiro, assim como outros estrangeiros que não são nativos da língua inglesa, tem a tendência em simplesmente substituir as palavras que tem em ambas as línguas e continuar com seu canto característico. Have you ever eaten Brazilian food? Que seria em português, você já comeu comida brasileira? Então veja, eu simplesmente fiz uma troca de palavras, tentei manter a pronúncia correta dessas palavras, mas ainda assim a entonação, o canto característico permaneceu. Agora voltando a falar sobre a questão da pronúncia das palavras em inglês, eu percebo que há uma pequena palavra que costuma confundir muitos dos brasileiros. Como dizer, por exemplo, hotel em inglês? Para dizer hotel em inglês a gente pode dizer hotel. Repetindo, hotel. Agora, se você, por exemplo, quiser dizer essa palavra que está escrita aqui embaixo desse vídeo, você sabe como pronunciá-la? Nesse caso, temos a palavra albergue em inglês. Mas como dizer albergue em inglês? Ora, a gente aprendeu que a palavra hotel em inglês é hotel. Repetindo, hotel. Como será então que fica agora essa palavra aqui que significa albergue em inglês? Você tem alguma ideia? Eu costumo perceber que muitos brasileiros têm a tendência em pronunciar
hostel, simplesmente porque eles lembram que hotel em inglês é hotel. Então essa outra palavra que se parece muito só pode ser hostel, quando a pronúncia correta é hostel. Veja novamente, hotel e hostel. Você conseguiu perceber como a entonação é completamente diferente? A acentuação é completamente diferente? Então, por exemplo, aquele site famoso que a gente pode entrar para fazer reservas de quartos em hotéis, inclusive em hotéis e albergues, ele é chamado Hostel World. Repetindo, Hostel World. Então lembre-se, nunca diga hostel. A pronúncia correta para albergue é hostel. Outro detalhe que é muito comum se tratando do brasileiro falando inglês é o costume que a gente tem de embutir, por exemplo, a letra I em palavras que não tem I, logo no final. Por exemplo, a gente fala Facebook, correto? A gente diz Facebook porque a gente simplesmente pegou uma palavra da língua inglesa e passou a usar na nossa língua. Quando a pronúncia correta seria Facebook. Repetindo, Facebook. Mas a gente fala Facebook. Outro exemplo é quando você quer dizer cachorro quente. A gente diz hot dog. Então veja novamente essa tendência que a gente tem de inserir a letra I no final das palavras. Hot dog. Quando o correto é hot dog. Aqui no YouTube você pode encontrar um vídeo excelente, acredito que seja do canal da professora Ellie, Teacher Ellie. Então digite aqui no YouTube Teacher Ellie e que ela explica melhor sobre essa tendência que o brasileiro tem de incluir a letra I no final de certas palavras. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo super curto em que eu quis apenas elencar alguns detalhes que vale a pena a gente ficar ligado, principalmente para você que quer aprender inglês. Ah, outro detalhe, pessoal. Eu também sou brasileiro e eu não tive nenhuma intenção com esse vídeo de falar mal do brasileiro em se tratando da língua inglesa. Esse vídeo foi simplesmente para chamar a sua atenção quanto a alguns aspectos que muitas vezes passam batido. Então é isso, se você tem alguma dúvida, ou você gostaria de deixar algum comentário, alguma crítica, algum elogio, e inclusive sugerir temas, pautas para os nossos próximos vídeos, deixe aqui embaixo na seção de comentários que a gente vai fazer questão de responder. Thank you for watching. See you next class. Bye.